Karuizawa Ohashi, ou em português, Grande Ponte de Karuizawa, é uma ponte que está localizada na cidade de Miyota, que fica no distrito de Kitasaku, na província de Nagano. A ponte é feita de aço, possui 110 metros de comprimento e 6 metros de largura. A mais ou menos 100 metros abaixo dessa ponte há um rio chamado Yu, que os japoneses chamam de Yukawa. O motivo da ponte ser construída é que lá no final dos anos 60 foram construídos campos de golfe e resorts. Só que o caminho para acessar essa área era muito complicado, pois as estradas eram estreitas e acidentadas. Então resolveram construir essa ponte sobre o rio Yu. O lugar é bonito, mas nem tudo são flores. Essa ponte acabou se tornando um lugar para cometer suicídio, se tornando assim local assombrado. Para evitar mais suicídios, colocaram arames farpados nos corrimões, mas não foi falado se isso adiantou alguma coisa, e é capaz dos japoneses usarem o arame farpado para se matar. E lá no final da ponte, apontado para o norte, há um torii, que é um portal que tem muitos templos do Japão, só que foi removido entre 2011 a 2012, e tem um Hokora, que é um santuário em miniatura que ainda comentarei mais tarde. Como todo lugar assombrado, há histórias de aparições de espíritos de pessoas que cometeram suicídio. A história mais conhecida que tem foi contada por um humorista japonês chamado Shuhei Shimada, que é mais famoso por contar histórias de terror do que por fazer stand-up. Não que ele seja sem graça. A história é o seguinte: ele foi para a ponte à noite junto com a equipe de produção de uma emissora local. Shimada e a equipe de produção souberam que nessa ponte havia duas regras que não podem ser quebradas. A primeira regra é não deixar um veículo parado na ponte, e a segunda regra é não rezar na frente do pequeno santuário. Mas, já que o objetivo era ver se ia acontecer algum fenômeno estranho, eles quebraram essas duas regras. Eles deixaram o ônibus na ponte, cobriu a área onde estava o ônibus com sal e começaram a gravação. Quando atravessaram a ponte, se depararam com um pequeno santuário e rezaram. Após rezarem, o cameraman gritou de susto e apontou o dedo para o santuário. Nesse santuário estava escrito em kanji Yukami. No primeiro kanji, o Yu, o lado direito estava meio apagado, sobrando apenas 3 riscos que tem à esquerda desse kanji. E no kami, o lado direito também estava meio apagado, sobrando um pedaço à esquerda. Essas duas sobras dos kanjis formavam em katakana a palavra shine, que significa morra. Todo mundo ficou com medo e partiram para o ônibus. Ao chegarem até o ônibus, repararam que uma parte do sal que cercava o ônibus estava desfeita, como se alguém tivesse assoprado. E isso deixou o pessoal ainda mais assustado, acreditando que tinha alguém no ônibus. Eles foram até um templo para se benzerem. Chegando lá, todo mundo foi benzido, deixando todo mundo aliviado. Porém, segundo o exorcista, eles não estavam completamente benzidos, pois havia 20 espíritos atrás deles, que seria espíritos das 20 pessoas que cometeram suicídio lá na ponte. Se essa história é real ou não, eu não sei, mas acredito que seja uma história inventada, história fictícia, pois essa gravação não foi transmitida para televisão. E sem contar que há uma possível contradição em relação ao pequeno santuário. Esse santuário é inteiramente feito de pedra, e dentro do santuário tem plaquetas de madeira escrito umas coisas em kanji e não é explicado para que serve. E nada da palavra Yukami escrito no santuário ou nas plaquetas. Mas pode ser que essa palavra foi escrito lapidando a pedra e com o tempo foi se apagando devido à erosão. Mesmo que essa história seja fictícia, o lugar não deixa de ser sinistro, pois há espíritos daqueles que cometeram suicídio na ponte. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conto muito com o like de vocês. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e até mais. Opa, pessoal, ainda não acabou o vídeo. Depois que eu gravei o vídeo, editei o vídeo,
fui pesquisar de novo pela ponte para fazer a thumbnail e eu achei esta notícia aqui que diz que 2 colegiais cometeram suicídio na ponte nesse ano. Que essas 2 colegiais, elas tinham sumido no dia 29 de janeiro, né, não voltou para suas casas, e no dia seguinte elas foram encontradas mortas bem embaixo da ponte. Não se sabe o motivo certo de elas terem cometido suicídio. Os professores, ali o pessoal da escola foi entrevistado e diz que nunca houve bullying com elas, mas não sei se é verdade, porque as escolas japonesas costumam esconder esses casos de bullying, mesmo que os pais reclamem. Bem, as notícias é só isso, mas nesse site mostra umas coisas interessantes. Aqui fala que em 2006 uma dona de casa tinha pulado ali da ponte e obviamente morreu. E no mesmo ano o pai, a filha e a sogra, os 3 cometeram suicídio. O pessoal encontrou os corpos dele com as cabeças destroçadas e a esposa entrou em depressão e também cometeu suicídio. E tem uma informação que eu podia ter dito no vídeo, mas acabei não falando, né? É que nessa ponte costuma ter, além de suicídio, assim, costuma ter acidentes, né? Bem, o lugar é bem escuro, né? É mal iluminado e às vezes acontece do carro bater. E dizem também que às vezes vem umas gangues, bolsozoku, que são gangues de moleque, né? Que às vezes eles vão lá se pendurar, né, ali na cerca de arame farpado, vai entender. Se tenta se pendurar, assim, tá ali, perde equilíbrio e cai ali da ponte e morre. E aqui diz que para homenagear em memória desses mortos, né, desse pessoal que cometeu suicídio, eles colocam flores ali nos cantos dessa ponte. E sobre aquele portal japonês, Torii, que depois foi removido, isso é rumor, né? Diz que parece que esse negócio faz com que você tenha uma pira e quer se matar, né, pular da ponte. Né, provavelmente também deve ter algum rumor dizendo que às vezes a pessoa se acidenta porque vê um espírito ali na ponte, né, leva um susto, pensa que é alguém vivo, freia o carro, bate, capota ali. E é só isso, tá, pessoal? Agora o vídeo finalmente terminou. Fui.